porque Gandalf, um mago que sempre protegeu a Terra-média, ousaria falar a língua negra de Mordor dentro do lugar mais seguro para os elfos? Aquilo foi só um aviso ou um presságio de que o mal já estava mais perto do que todos imaginavam? Nenhuma voz jamais proferiu palavras nesta língua aqui em Imladris. Hoje você vai entender o verdadeiro motivo por trás desse momento perturbador e por que aquelas palavras nunca deveriam ter sido ditas em Valfenda. A língua negra de Mordor ainda pode ser ouvida em todo o canto do oeste. Todo mundo lembra daquela cena marcante no Conselho de Elrond em Valfenda, quando Gandalf se levanta de repente e começa a falar na língua negra de Mordor. Aquilo pega todo mundo de surpresa, e quem claramente não gosta nada daquilo é Elrond, que logo diz que nunca antes alguém teve a ousadia de falar aquela língua em Imladris. Para quem não sabe, Imladris é um nome élfico em Sindarin para Valfenda, ou seja, as duas palavras significam o mesmo lugar. Mas afinal, por que Gandalf falaria a língua negra ali? E por que Elrond ficou tão incomodado com isso? É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Mas afinal, por que Gandalf falaria a língua negra ali? A língua negra de Mordor é algo pouco explorado nos filmes, provavelmente por falta de tempo. Mas nos livros ela tem um peso enorme. Tolkien explica que esse idioma causava medo em quem o escutava. Era uma língua pesada, dura, agressiva e desesperadora. Tanto que nem mesmo em Mordor todo mundo sabia falar esse idioma direito. Apenas uma pequena parte dominava a língua negra por completo, e mesmo assim evitava usá-la com frequência. Um dos maiores exemplos dos efeitos terríveis dessa língua é a figura conhecida como o Boca de Sauron. Ele já foi um Númenoriano, então devia ter uma aparência parecida com a dos homens de Gondor. Porém, por ser um mensageiro oficial de Sauron e passar tanto tempo falando a língua negra, seu corpo foi se deformando. Sua boca, em especial, ficou completamente destruída. Os lábios e os dentes apodreceram, e a pele ao redor da boca ficou cheia de rachaduras e feridas. Essa língua causava nojo e desconforto, principalmente nos elfos. Nos livros, quando Gandalf começa a falar na língua negra, os elfos chegam a tapar os ouvidos. Tolkien descreve que a voz de Gandalf muda completamente naquele momento. Ela fica ameaçadora, forte e dura como pedra. Por alguns instantes, parece que uma sombra passa sobre o local. O sol escurece e todos sentem um arrepio. Os elfos tapam os ouvidos de tanto incômodo. Assim como nos filmes, nos livros Elrond também não reage bem ao fato de Gandalf ter falado aquela língua em Valfenda. Ele deixa claro que nunca antes alguém tinha pronunciado palavras da língua negra, nem mesmo Gandalf o Cinzento. O motivo disso é simples. Valfenda era vista como um verdadeiro santuário élfico, um lugar escondido, seguro e protegido, onde os povos livres, elfos, homens, anões e outros, podiam se reunir para tratar de assuntos importantes. O próprio Conselho de Elrond é um grande exemplo disso. Ao evitar o uso da língua negra ali, Elrond queria manter o mal bem longe daquele refúgio, tanto de forma simbólica, tanto pelo que aquela língua representa, quanto de forma real, já que ela causa efeitos físicos e espirituais, como vimos no caso do Boca de Sauron e na reação dos elfos. Resumindo, a intenção de Elrond sempre foi preservar a pureza e a segurança de Valfenda. Mas agora vem a parte mais importante.
Gandalf não sabia disso melhor do que ninguém? Claro que sabia. Não faz o menor sentido ele querer corromper um lugar sagrado como Valfenda de propósito. Então, por que ele fez isso? Gandalf pronunciou aquelas palavras como um alerta extremo. Ele queria mostrar de forma clara e chocante o tamanho do perigo que todos estavam enfrentando. Aquilo foi um gesto simbólico, para deixar evidente que a situação era muito mais grave do que muitos acreditavam, inclusive para o próprio Elrond. Muita gente esquece, mas por um bom tempo Elrond acabou ignorando o retorno de Sauron. Ele também foi influenciado por Saruman, que espalhava a ideia de que o inimigo já estava derrotado e não representava mais uma ameaça real. Gandalf, ao usar a língua negra naquele momento, queria quebrar essa ilusão de uma vez por todas. Nos filmes, dá a impressão de que quando Gandalf fala na língua negra de Mordor, ele está mandando um recado direto apenas para Boromir, mas nos livros essa mensagem também é claramente direcionada ao próprio Elrond. Depois de Gandalf pronunciar aquelas palavras, Elrond deixa claro que nunca antes alguém havia se atrevido a falar aquela língua em Valfenda. Ele afirma que espera que ninguém jamais volte a usar esse idioma ali novamente. Gandalf concorda com isso, mas deixa bem claro que não vai pedir desculpas. Segundo ele, aquela língua estava prestes a ser ouvida em todos os cantos do Oeste. Em outras palavras, Gandalf está dizendo algo bem direto. Não adianta tentar preservar Valfenda enquanto o resto da Terra-média cai. É só uma questão de tempo até o mal chegar ali também. E Gandalf deixa claro que espera ter sido o primeiro e o último a falar a língua negra naquele reino, porque se nada fosse feito, aquele idioma logo seria ouvido em todo lugar. Por isso, ele faz questão de não se desculpar. A mensagem dele é dura, mas necessária, e não era só para o Elrond. Gandalf também estava falando com Boromir e com todos aqueles que acreditavam que poderiam usar o Um Anel para fazer o bem, achando que tinham controle sobre ele. Inclusive, as palavras que Gandalf pronuncia na língua negra não são aleatórias. Elas são exatamente as inscrições gravadas no próprio Um Anel. E a parte mais importante dessas palavras é a que deixa claro que o anel aprisiona quem o usa. Ele não serve de forma alguma para ser dominado por alguém com boas intenções. Gandalf reforça isso ao deixar de lado qualquer dúvida. Ele afirma que aquele objeto é, sem discussão, o tesouro do inimigo. Um artefato carregado de toda a maldade de Sauron, contendo uma grande parte do poder que ele tinha no passado. O anel foi criado para governar todos, para controlar todos, atrair todos e, no fim, aprisionar todos na escuridão. A atitude de Gandalf ao falar a língua negra em Valfenda não foi por descuido nem provocação gratuita. Foi um alerta claro e direto, pensado para acordar todos ali sobre o tamanho do perigo que estava à frente. Ele queria deixar evidente que o mal não estava distante nem controlado e que tentar se proteger em um único lugar não resolveria nada. A mensagem era simples e dura. Ou os povos livres agiam juntos enquanto ainda havia tempo, ou a escuridão acabaria alcançando todos, até os lugares mais seguros da Terra-média. Ou seja, Gandalf estava escancarando a verdade que muitos não queriam aceitar. O anel não podia ser usado, apenas destruído. Qualquer outro caminho levaria ao mesmo fim. E se eu te dissesse que olhar para uma única pedra poderia destruir sua mente para sempre?
Por que Gandalf tinha tanto medo das pedras Palantiri? Porque toda pessoa que ousou encarar essas pedras, de Pippin até Saruman, acabou pagando um preço terrível. Será que o verdadeiro perigo era apenas ser observado? Ou algo muito mais sombrio estava olhando de volta? Não sabemos quem mais pode estar vendo. Nos filmes de O Senhor dos Anéis, as pedras videntes, chamadas de Palantiri, aparecem quase como um grande mistério. A verdade é que a gente quase não aprende nada sobre elas. Sabemos apenas que Saruman possui uma, Sauron possui outra e que Gandalf evita usá-las. Em um momento, Gandalf diz que usar uma dessas pedras é algo perigoso. A Palantir é uma ferramenta perigosa, Saruman. E o motivo que ele dá é simples. Não dá para saber quem pode estar olhando de volta. Mas a verdade pode ser ainda pior. Porque sim, existe o risco do inimigo descobrir onde você está. Porém, esse não é o único problema e talvez nem seja o maior deles. Lembra do que aconteceu com Pippin quando ele tocou em uma dessas pedras? Só aquela cena já mostra que os Palantiri estavam muito longe de ser apenas uma espécie de telefone da Terra-média. Eles eram muito mais perigosos do que parecem. Durante uma conversa com Saruman, Gandalf comenta que nem todas as pedras videntes tinham sido encontradas. Algumas ainda estavam perdidas. Por causa disso, usar um Palantir era algo muito arriscado. Nos filmes, a explicação praticamente termina aí, mas nos livros a história é bem mais detalhada. Os Palantiri eram um conjunto de 8 pedras videntes. Elas foram criadas pelos artesãos dos Altos Elfos, liderados por Fëanor. Dessas 8 pedras, a principal ficou nas Terras Imortais. As outras 7 foram entregues pelos Elfos aos Homens de Númenor, que eram os ancestrais de Aragorn. A ideia era permitir que eles pudessem se comunicar a grandes distâncias. Quando Númenor acabou afundando no mar, Elendil conseguiu levar essas 7 pedras para a Terra-média. Depois disso, ele colocou cada uma em pontos importantes do reino, como Minas Tirith, Isengard, que naquela época ainda era controlada por Gondor, e também Osgiliath. Aqui vale mencionar um detalhe. Ao longo das histórias da Terra-média, existiram alguns elfos que tinham talentos tão impressionantes que até os próprios Valar olhavam com surpresa. 2 exemplos claros disso são o próprio Fëanor e a sua sobrinha Galadriel. Desde muito jovem, Galadriel já tinha um dom raro. Ela conseguia entrar na mente de outras pessoas. Isso é curioso porque a comunicação através do pensamento era algo típico dos Ainur, os espíritos que existiam desde o começo do mundo, e não dos elfos. Já Fëanor também possuía um talento fora do comum. Ele foi capaz de criar coisas que nem mesmo os Valar conseguiam reproduzir. O grande talento de Fëanor era esse: criar objetos únicos, coisas que ninguém mais conseguia copiar, nem mesmo seres que, em teoria, eram mais poderosos do que ele. Em um trecho do livro As Duas Torres, existe um diálogo interessante. Pippin pergunta: o que são essas 7 pedras? E Gandalf responde: são os Palantiri dos reis de Númenor. Pippin então pergunta se elas foram feitas por Sauron ou pelo inimigo.
Gandalf responde que não, nem Saruman e nem Sauron seriam capazes de criar algo assim. Isso estava além da habilidade dos dois. Ele diz que provavelmente quem criou as pedras foi o próprio Fëanor. Agora que já entendemos de onde vieram essas pedras, dá para seguir em frente. Os Palantiri tinham tamanhos e níveis de poder diferentes. O Palantir de Osgiliath, por exemplo, era gigantesco. Tolkien descreve que um homem adulto não conseguiria carregá-lo sozinho. Já o chamado Palantir de Elendil, que ficava em uma torre chamada Elostirion, perto do condado, tinha uma função especial. Ele era o único que conseguia se comunicar com o Palantir Mestre, que havia permanecido nas Terras Imortais. Mas existe um detalhe curioso. O Palantir de Elendil não se comunicava com as outras pedras da Terra-média. Ele se conectava apenas com essa pedra principal. Voltando à cena em que Gandalf diz a Saruman que nem todas as pedras tinham sido encontradas, ele estava absolutamente certo. Naquele período da história, somente 3 das 7 pedras tinham localização conhecida. Uma estava diante deles em Isengard, outra ficava em Minas Tirith, e a terceira era o Palantir de Elendil, que estava guardado por Círdan, o mesmo elfo marinheiro que entregou o Anel de Fogo Narya para Gandalf. As outras pedras haviam desaparecido. As que ficavam em Osgiliath, Amon Sul, Anúminas e Minas Ithil simplesmente tinham se perdido. Ninguém sabia ao certo onde estavam. No caso de 3 delas, o mais provável é que tenham sido levadas pelo mar e desaparecido para sempre. Mas sobre o Palantir que ficava em Minas Ithil, Gandalf tinha quase certeza do que havia acontecido. Ele acreditava que a pedra tinha caído nas mãos de Sauron, e existe um motivo para ele pensar isso. A fortaleza sombria que conhecemos como Minas Morgul nem sempre teve esse nome. Antigamente ela se chamava Minas Ithil. Era uma cidade-fortaleza, muito parecida com Minas Tirith. Sua função era vigiar Mordor. Por isso ela foi construída na fronteira leste do reino. A ideia era observar tudo o que acontecia naquela região. Exatamente por esse motivo havia um Palantir ali, mas tudo mudou quando o rei bruxo de Angmar conquistou a cidade. Depois de tomar a fortaleza, ele mudou o nome para Minas Morgul. E quando isso aconteceu, ele encontrou o Palantir que estava ali e levou a pedra diretamente para o seu mestre, Sauron. Então Gandalf não só sabia que alguém podia estar olhando de volta através da pedra, como também tinha quase certeza de quem era esse alguém. Mas agora chegamos na parte mais importante para entender de verdade por que Gandalf tinha tanto medo das pedras videntes, os Palantiri. O grande perigo dessas pedras não era apenas ser observado. O verdadeiro problema era o poder que podia ser projetado através delas. De certa forma, essas pedras funcionavam como se fossem uma espécie de janela entre 2 lugares. Quem olhava através delas não corria apenas o risco de ser visto, mas também de ter sua mente dominada. E existem vários exemplos disso acontecendo. Entre eles estão Aragorn, Pippin, Denethor e até o próprio Saruman. Vamos começar por Denethor. Ele era o pai de Boromir e também o regente de Gondor. Em segredo, Denethor começou a usar o Palantir que ficava em Minas Tirith. O objetivo dele era tentar descobrir quando o inimigo atacaria. Ele queria se preparar antes e não ser pego de surpresa, mas foi aí que tudo começou a dar errado. Mesmo estando longe, Sauron conseguiu projetar seu poder através da pedra.
Aos poucos, a mente de Denethor começou a ser destruída. Sua sanidade foi sendo destruída pouco a pouco. No livro O Retorno do Rei, existe um trecho que descreve o momento final de Denethor. Ele sobe na mesa envolto de fogo e fumaça, se curva e acaba caindo sobre a mesa, segurando o Palantir contra o peito com as 2 mãos. Depois disso, contam que qualquer pessoa que tentasse olhar dentro daquela pedra veria apenas 2 mãos velhas sendo consumidas pelo fogo, a menos que tivesse uma força de vontade muito grande e um propósito muito claro. Quando Gandalf presencia aquilo, ele fica completamente abalado, desolado com o que aconteceu. Ele vira o rosto e fecha a porta. Por um momento fica ali parado em silêncio, pensando sem dizer uma palavra. Agora veja também o que aconteceu quando Aragorn decidiu usar uma dessas pedras. Depois de olhar dentro do Palantir, ele ficou sentado em silêncio na mesa do salão, enquanto todos esperavam que ele dissesse algo. Foi então que Legolas finalmente perguntou: "O que aconteceu?" Aragorn então respondeu que havia olhado para dentro da pedra de Orthanc. Ele explicou que aquilo foi uma luta, e de certa forma foi mais difícil para ele do que a própria batalha do Abismo de Helm. Ao ouvir isso, Gimli fica espantado. Ele pergunta como Aragorn teve coragem de olhar dentro daquela pedra de feitiçaria. Afinal, até o próprio Gandalf temia um confronto desse tipo. Aragorn realmente ficou muito cansado depois da experiência, mas ele conseguiu resistir. E isso aconteceu por 2 motivos principais. Primeiro, por causa da sua enorme força de vontade, e segundo, porque ele era o verdadeiro herdeiro de Elendil, o homem que trouxe os Palantir para a Terra-média. Por causa disso, ele tinha um tipo de autoridade natural sobre as pedras, mas nem todos tiveram a mesma sorte. O caso de Pippin é um exemplo claro disso. Ele olhou para a pedra por apenas alguns segundos, e mesmo assim foi mentalmente destruído pela experiência. A mente dele simplesmente não estava preparada para aquilo. Foi preciso que Gandalf usasse uma palavra de poder para conseguir trazê-lo de volta. E por fim chegamos ao caso de Saruman. Mesmo sendo um Maia, um espírito da mesma ordem que Sauron, ele também acabou sendo dominado. Gandalf explica exatamente o que aconteceu. Ele diz que se qualquer pessoa olhar para dentro da pedra, sem ter uma força de vontade realmente extraordinária, a pedra acabará tomando conta da mente dela. Foi exatamente isso que aconteceu com Saruman. Ele caiu na armadilha. A partir daquele momento, passou a ser influenciado por Sauron à distância. Gandalf ainda comenta algo curioso. Ele mesmo diz que consegue sentir o quanto aquela pedra é atraente. Mesmo sabendo do perigo, parte dele queria testar sua própria força de vontade contra ela. No fim das contas, aconteceu a mesma coisa que Sauron fazia com tudo que tocava. Algo que antes era útil acabou sendo transformado em uma arma perigosa. Os Palantiri passaram a ser capazes de atrair pessoas para sua influência e destruir até mesmo aqueles que tinham boas intenções. Mas existe um lado positivo nessa história. Quando um anel finalmente foi destruído e Sauron derrotado, as pedras videntes acabaram sendo purificadas. Depois disso, o rei Aragorn decidiu que os Palantiri que ainda restavam deveriam voltar para os lugares onde originalmente pertenciam. Pippin! Você tá louco? Eu só quero dar uma olhadinha nele. Só mais uma vez. E se eu te falar que Saruman já odiava Gandalf muito antes de trair todo mundo? Seu gosto pelo fumo dos pequenos certamente nublou sua mente.
Você sabia que ele ia até o condado fumar a erva dos hobbits escondido e achava que isso poderia acabar com a imagem dele? Os filmes não te contaram isso, mas por trás de tudo existia uma rivalidade doentia, cheia de orgulho, medo e sede de vingança. Desça, Saruman! Guarde sua pena e misericórdia! Não preciso dela! Infelizmente, uma das partes mais interessantes dos livros de O Senhor dos Anéis quase não aparece nos filmes. Tô falando da relação meio complicada entre os magos Gandalf e Saruman. Essa conexão entre os dois não foi mostrada direito nos filmes. E faz sentido, né? Os livros foram resumidos para caber em 3 filmes. Então, muita coisa acabou ficando de fora. Quando você para pensar, Gandalf e Saruman quase não aparecem juntos. Eles têm pouquíssimo tempo de interação. Tem aquela conversa rápida que termina na luta entre eles e na prisão de Gandalf lá no topo da torre. Depois tem mais uma troca de palavras em Isengard, antes do Gandalf fugir montado numa águia. E por fim, em O Retorno do Rei, a gente vê mais um encontro rápido, já com Isengard destruída pelos Ents. Na trilogia principal é basicamente isso. Já em O Hobbit, tem só uma cena deles conversando por pouco tempo durante o Conselho Branco, ou seja, é bem pouco mesmo. Mas isso não acontece só com eles. É mais um problema de tempo de tela do cinema. Tipo, você sabia que Legolas praticamente não conversa com o Frodo Bolseiro? Nos filmes, Legolas fala basicamente uma frase direta para ele. Eu até fiz uns shorts aqui no canal falando da piada clássica que Frodo não sabia o nome do Legolas. Enfim, nesse vídeo eu vou te mostrar uma situação que acontece nos livros e que revela muito bem como era a relação entre Gandalf e Saruman. A rivalidade entre Saruman e Gandalf começou logo que eles chegaram na Terra-média, lá pelo ano 1000 da Terceira Era. Para você ter uma ideia, os acontecimentos da Guerra do Anel rolam milhares de anos depois disso. Ou seja, essa rivalidade já tinha mais de 2000 anos. E vale deixar claro, essa treta toda começou por causa do Saruman. Porque, como você já deve saber, Gandalf sempre foi mais tranquilo, mais de boa, tentando resolver as coisas sem conflito. Agora deixa eu te explicar melhor o contexto. Os 5 magos vieram para a Terra-média de navio. Antes disso, eles viviam em outro lugar, chamado Terras Imortais. Só que eles não chegaram todos juntos. Foram chegando aos poucos nos Portos Cinzentos. E adivinha quem foi o último a chegar? O próprio Gandalf. Ele, inclusive, era o que tinha a aparência mais simples entre eles. Mas mesmo assim, o elfo Círdan, que era muito sábio, percebeu que Gandalf tinha algo especial. Por causa disso, ele deu para ele um presente muito importante, o Anel Élfico de Fogo, chamado Narya. E quando Saruman descobriu isso, ele não gostou nem um pouco. É por isso que eu digo que a rivalidade entre eles começou logo que chegaram na Terra-média. E olha só, Saruman ainda nem tinha se corrompido quando isso tudo começou. Ele ainda ajudaria os povos livres por muitos anos, antes de se voltar para o lado sombrio. Mas lá no fundo, a inveja e a implicância com Gandalf já estavam crescendo. Nos textos de contos inacabados, é explicado que eles vieram do outro lado do mar, lá do extremo oeste. Só que por muito tempo quase ninguém sabia disso. Quem sabia era o elfo Círdan, que guardava um dos anéis élficos. Ele era o senhor dos Portos Cinzentos e viu quando eles chegaram nas praias do oeste.
Eles eram enviados dos Valar, tipo mensageiros dos poderes maiores. O primeiro a chegar tinha uma presença forte, a aparência nobre, cabelo escuro, voz bonita e vestia branco. Depois vieram mais 2 de azul, ligados ao mar, e um de castanho, ligado à terra. E por último chegou aquele que parecia o menos importante. Esse era Gandalf. Ele era mais baixo, parecia mais velho, tinha cabelo grisalho, usava roupa cinza e se apoiava num cajado. Só que Círdan, desde o primeiro momento, percebeu que tinha algo diferente nele. Ele viu que Gandalf era, na verdade, o mais sábio e o mais importante de todos. Por isso, recebeu ele com respeito e entregou um presente muito especial. O Anel Élfico de Fogo, Narya, o Anel Vermelho. Só que depois de um tempo, Saruman ficou sabendo disso. E aí começou o problema de verdade. Foi nesse momento que nasceu aquela inveja escondida dentro dele, um sentimento ruim que ele guardava contra Gandalf e que mais tarde ia crescer e virar algo muito pior. Agora vamos dar um salto no tempo de mais de 2000 anos, já na época da Guerra do Anel. Existe um capítulo em Contos Inacabados chamado Gandalf, Saruman e o Condado. E sinceramente esse trecho mostra perfeitamente como era a relação entre os dois e a diferença de personalidade entre eles. Esse livro, Contos Inacabados, é muito legal de ler e de descobrir coisas que ficaram ocultas na obra original, como esses fatos sobre os magos ou até o detalhe de que Saruman teria encontrado o corpo sem vida de Isildur e o queimado para que ninguém percebesse, permitindo que ele procurasse um anel sozinho, entre várias outras revelações. Então, se você quiser explorar tudo isso, o link do livro tá aqui embaixo na descrição para você comprar. Bom, basicamente, Saruman começou a sentir cada vez mais inveja de Gandalf, e essa rivalidade virou um ódio profundo. Só que era um ódio escondido, guardado, o que deixava tudo ainda mais pesado. Isso porque no fundo Saruman sabia que Gandalf tinha mais força e mais influência na Terra-média. Mesmo Gandalf não querendo chamar atenção, nem ser temido ou tratado como superior, ele naturalmente tinha esse respeito dos outros. Saruman não respeitava Gandalf, mas passou a ter medo dele. Ele ficava inseguro, sem saber até que ponto Gandalf conseguiria perceber o que se passava na mente dele. E o mais bizarro, Saruman começou a se incomodar mais com o silêncio de Gandalf do que com as palavras dele. Olha o nível disso. Era como se Gandalf tivesse entrado na cabeça dele sem fazer esforço nenhum. Por fora, Saruman tratava Gandalf com menos respeito do que tratava os outros sábios. Sempre tentava contrariar, discordar ou diminuir o que ele fazia. Mas por trás ele prestava atenção em tudo, observava cada passo, cada atitude. Quando percebeu que Gandalf gostava do condado, o próprio Saruman foi até lá, mas escondido, disfarçado, sem ninguém saber. E olha que curioso, no começo isso nem era por maldade, era mais por orgulho bobo mesmo. Por exemplo, Gandalf gostava de fumar a erva dos hobbits, e Saruman fingia que achava isso ridículo, mas escondido foi até lá experimentar e gostou. Só que ele tinha medo de alguém descobrir, porque iam zombar ele por estar imitando Gandalf depois de tanto criticar. Enquanto isso, Gandalf já sabia dessas visitas e até imaginava o que Saruman estava fazendo. E o melhor, ele achava isso até meio engraçado.
Para ele, esse era o segredo mais inofensivo de Saruman. Mas, mesmo sabendo disso, ele nunca contou para ninguém, porque nunca foi da natureza de Gandalf expor ou envergonhar os outros. E fala sério, ia ser muito bom ver esse tipo de cena nos filmes, né? Devemos nos unir a ele, Gandalf. Seria o melhor, meu amigo. Você já parou para pensar o que Gandalf queria tanto conversar com Tom Bombadil antes de ir embora da Terra-média para sempre? Por 300 vidas humanas andei por esta terra e agora não tenho mais tempo. O que será que os dois seres mais enigmáticos de toda a história precisavam discutir com tanta urgência? Charadas no escuro. Será que essa conversa guardava um aviso sombrio ou talvez o último segredo de Sauron? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Vem. Não, a jornada não acaba aqui. Depois da derrota de Sauron, uma coisa importante acontece que não foi mostrada nos filmes. O condado é atacado por Saruman. Lembra daquele momento no primeiro filme quando o espelho de Galadriel mostra o condado em chamas? Aquilo não era só um susto, era uma visão do que poderia acontecer de verdade. Nos filmes essa parte ficou de fora, mas nos livros ela existe e é chamada de a Batalha de Beir-Água. Nela, os hobbits liderados por Frodo, Merry, Pippin e Sam enfrentam Saruman e seus seguidores. E vencem. E se a dúvida é como um grupo de hobbits conseguiu derrotar um mago, a resposta é simples. Nessa altura, Saruman já tinha perdido quase todo o poder. Ele era só um homem velho e amargo. O único perigo verdadeiro que ele ainda tinha era a voz, que podia enganar e manipular quem não tivesse um coração firme. Só que depois de tudo que os hobbits passaram lutando contra a influência de Sauron, eles ficaram mais fortes por dentro, com aquela coragem que ninguém quebra. E foi isso que fez eles ganharem essa última batalha. Antes da batalha no condado, Gandalf estava junto com os hobbits, mas ele avisou que não iria lutar com eles. Disse que precisava ter uma conversa longa com Tom Bombadil. Nos livros, ele diz que eles mesmos precisavam cuidar dos problemas do condado, porque foi para isso que foram treinados. Ele afirma que seu tempo acabou e que não é mais a sua tarefa colocar as coisas em ordem. Gandalf explica que eles não precisam mais depender dele. Ele diz que agora os hobbits já são grandes, cresceram muito e estão entre os heróis da história. E ele deixa claro que não tem mais medo de nenhum deles, porque sabe o quanto são valentes. Depois ele acrescenta que vai seguir outro caminho e terá uma longa conversa com Tom Bombadil, algo que nunca aconteceu antes. Ele fala que Tom Bombadil é um criador de flores, enquanto ele mesmo sempre foi como uma pedra rolando, mas que seus dias de rolar acabaram, e agora eles terão muito o que conversar. Essa fala de Gandalf deixa muita gente curiosa. O que será que ele e Tom Bombadil tinham para conversar de tão importante? Tolkien não conta exatamente o que eles falaram antes de Gandalf ir para as Terras Imortais, mas dá para imaginar com base no que acontece. Gandalf estava indo embora da Terra-média para sempre. Ele já tinha feito de tudo para manter a paz, mas agora o trabalho dele tinha acabado. Então, quando ele diz que vai falar com Tom Bombadil, pode-se imaginar algo assim. Gandalf queria se despedir e talvez alertar Tom Bombadil sobre o mundo lá fora. Os dois sabiam que Tom Bombadil não se envolvia muito com o que acontecia fora da Floresta Velha, mas no fundo ele se importava.
Afinal, foi Tom Bombadil quem salvou os hobbits do Salgueiro Velho e depois resgatou Frodo daquela tumba. Além disso, foi ele quem deu a Merry a lâmina que ajudou a derrotar o Rei Bruxo. Sem as suas ações, talvez nem Sauron nem o Rei Bruxo tivessem sido derrotados. Gandalf também podia ter dito que Bombadil só não fez mais porque sabia que podia contar com ele, mas agora, com a partida de Gandalf, o mundo ia precisar de outras forças, como o Bombadil, os povos livres e até os hobbits, para que eles cuidassem de proteger o que restou. Mesmo com a queda de Sauron, ainda existiam ameaças no leste, e de acordo com rumores, os magos azuis que sumiram há muito tempo talvez tivessem criado uma seita cheia de magia estranha. Com Gandalf fora da Terra-média, esses novos perigos poderiam crescer e o mundo precisaria de novos heróis. Nesse ponto da conversa, Tom Bombadil provavelmente deixaria de lado aquele sorriso tranquilo e ficaria sério. Ele poderia dizer para Gandalf que aquilo não era responsabilidade dele. Ele cuidava da Floresta Velha, não da Terra-média inteira, e falaria para deixar Radagast encarregado disso. E então Gandalf talvez explicasse que quanto a Radagast, todos sabiam como ele era, de bom coração, mas mais ligado aos animais do que aos problemas do mundo. Nenhum deles, nem Gandalf, nem Radagast, nem os outros, seria capaz de lidar com um anel do jeito que Tom Bombadil lidou, sem ser corrompido. Por isso ele estava conversando com Tom Bombadil naquele momento, antes de partir para sempre. Ele alertava que se as coisas desandassem, nem mesmo a Floresta Velha estaria a salvo. Tom Bombadil ouviria tudo em silêncio, apenas olhando Gandalf partir. Como foi dito antes, essa conversa não é algo que Tolkien escreveu de forma direta, mas é uma interpretação com base no que se sabe sobre os personagens. Gandalf deixou claro que teria uma longa conversa com Tom Bombadil, uma conversa que nunca tinha tido antes. Ele disse que tinha sido como uma pedra rolando, mas que isso havia chegado ao fim. Acrescentou que agora eles teriam muito o que conversar. Isso levanta muitas perguntas. O que exatamente eles conversaram? Foi um pedido de ajuda, um aviso ou algo ainda mais profundo? Algumas pessoas acreditam que Tom Bombadil seria uma espécie de representação do próprio Criador, como o Erwin Ilúvatar na Terra-média, e que essa conversa seria Gandalf fazendo um tipo de relatório final a ele. Mas Tolkien deixou claro que essa teoria não era verdadeira. Numa carta famosa, ele escreveu: "Não há personificação do Criador em lugar nenhum nesta história ou mitologia." Por outro lado, Tolkien também escreveu em outra carta que Tom Bombadil era uma invenção que representava algo muito importante para ele, mesmo que fosse difícil explicar exatamente o que. Ele disse que não colocaria Bombadil na história se não tivesse uma função real. Com tudo isso, dá para ver que essa conversa entre Gandalf e o Tom Bombadil não foi só um papo qualquer. Ela carrega mistérios que podem ter mudado o destino da Terra-média para sempre. Adeus, meus corajosos hobbits. Mesmo sem sabermos exatamente o que foi dito, dá para sentir o peso desse encontro silencioso entre o mago que evitou o caos e o guardião que vive a parte de tudo, mas que no fundo segurou as pontas quando mais precisavam dele. No fim, talvez o maior segredo esteja justamente aí. As maiores batalhas nem sempre são lutadas com espada, mas com palavras que ninguém jamais ouviu. Às margens do mar, chega ao fim a nossa sociedade. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor,
Não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Não direi não chorem, porque afinal nem todas as lágrimas são ruins.